Então vamos nos aquietar, serenar nossas mentes, respirando calmamente, para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Novamente. E vamos nos conectando com o melhor de nós, a nossa melhor porção, que é a nossa faísquinha divina. E vamos conversando com Jesus, pedindo a Ele que possa nos intuir os melhores caminhos, para que possamos escolher melhor o nosso agir diante dos seus passos. Que possamos também agradecer toda a oportunidade nos dada para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, compreendendo assim esse Consolador prometido, para que pudéssemos nos conhecer melhor enquanto espíritos encarnados, trilhando nesse planeta Terra, planeta de provas e expiações, meditando nas palavras que Ele sempre nos deixa, de consolo, de amparo, de que jamais estamos sozinhos, sempre estaremos acompanhados dos nossos amigos espirituais, que possamos então abrir a nossa mente, os nossos ouvidos da alma, para escutá-los. Todas as vezes que estivermos em sofrimento, todas as vezes que estivermos desnorteados, mas que também lembremos desses nossos amigos quando estivermos na alegria, porque assim buscaremos então o melhor para nos ajudar a escolher, e que sejamos esse homem de bem, esse homem desse futuro que nos espera. Nos preparemos, que a luz de Jesus possa iluminar as nossas consciências, hoje, amanhã e sempre, se estivermos seguindo os seus passos. Que assim seja. Então, boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos ter um bate-papo, uma boa reflexão sobre esse futuro que está reservado para nós, homens de agora. Portanto, João Freitas, chegue para nos trazer essa boa nova, esse futuro do homem que tanto nos preocupamos em conhecer. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje vai ser sem slide, tá? Hoje eu vim para testar a paciência de ficar olhando para mim mesmo a palestra toda, sem slide para distrair. Mas a mensagem hoje eu achei muito importante a gente concentrar na reflexão, como o Tia Mari falou, da mensagem de hoje, que é o futuro do homem, o futuro da humanidade, né? O que é que nos espera, o que é que se aguarda de todos nós nesse futuro? É baseado no livro O Homem Integral, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles.
E é o último capítulo do livro, né? Esse livro traz um ensaio muito interessante, de uma forma bastante condensada, mas não menos completa, em que Joana traz ali uma sequência em que nos faz refletir sobre o que é esperado para nós como homens. O que é que se aguarda? Como é que está sendo construído isso? E logo no primeiro capítulo, logo na abertura do livro, a primeira parte chega a ser um pouco chocante, para a gente enxergar como nós nos arrastamos na evolução. E que esse arrastar é fruto realmente das escolhas que nós fazemos como espíritos encarnados. Ela traz em uma folha e meia, ela faz um resumo de todas as dificuldades que o mundo enfrenta, principalmente em relação às guerras, às disputas, desde a época da formação dos estados nacionais ainda lá na Europa, quando ainda não existiam os países como a gente conhece, até chegar no pós-guerra, depois da pós-Guerra Fria. E parece que a gente está lendo o que está acontecendo hoje no mundo. Ele fala da guerra da Crimeia de 1800 e alguns quebrados, quando a gente sabe que a guerra da Ucrânia começou pela invasão e anexação da Crimeia. Então, um livro escrito há 34 anos parece que foi feito baseado no noticiário de ontem. Então, só daí já dá aquela sacudida na gente de mostrar como a gente vem se arrastando no processo de evolução, porque o homem insiste nas escolhas. Também Joana faz esse link muito bem feito, mostrando que a humanidade foi evoluindo com o passar do tempo, foi substituindo crenças antigas e substituindo por crenças novas, mas com as mesmas lacunas, né? Substituindo algumas falhas por outras diferentes, mas o avanço ainda é muito pequeno. Para nós que estudamos aqui a variedade de mundos onde a gente encarna, a gente sabe que faz parte dessa existência. O começo realmente é mais lento para a gente, porque a carne, né, fala mais alto, a matéria fala mais alto, e a gente acaba insistindo em hábitos que precisam ser modificados, mas por conta disso a gente fica ali ainda se arrastando, o que não serve como desculpa. Nós precisamos avançar, nós precisamos fazer nossas escolhas. É a partir de cada um que o coletivo vai mudar. Não importa se todo mundo está fazendo a escolha errada, a partir do momento que um começa a fazer o certo, vai se avançando. O avanço é individual, mas se reflete no coletivo. E ela traz depois uma sequência mostrando exatamente que nós já avançamos enquanto intelectualidade, no desenvolvimento do conhecimento. Nunca se produziu tanto conhecimento, nunca se consumiu tanto conhecimento como a gente tem hoje no mundo, mas que esse conhecimento ainda reflete muito pouco nas mudanças que são esperadas de nós como espíritos. E ela faz todo esse acompanhamento, né? Vai falando sobre as dificuldades, problemas de saúde, qual a solução que a gente vai encontrando pelo caminho, e ao final ela traz essa reflexão. Diante de tudo isso, qual o futuro que nos aguarda, né? E aí, para a gente entender esse futuro, primeiro a gente tem que entender uma coisinha que a gente não gosta muito de falar, mas que talvez seja o ponto principal da nossa fé, como de outras também, mas a nossa talvez seja muito forte, que é o momento da morte. A morte sempre foi um tabu, que a gente ainda tem também entre a gente esse tabu, por mais que nós reconheçamos que é uma continuidade, que o espírito é imortal, que isso seja um ponto muito forte dentro da nossa crença, a gente ainda não gosta de falar de morte. A gente fala que aqui é o mundo de provas e expiações, que a gente veio aqui para poder reparar erros, mas quem quer ir embora? Na hora que toca nesse assunto, acabou. Todo mundo quer ficar aqui, não tem pátria espiritual certa. Está sofrendo, mas não quer largar o osso. E quando, na verdade, a gente deve encarar como a gente fala, porque no discurso a gente sabe o que acontece. A morte, o desencarne, é uma transição. Assim como a reencarnação também é uma transição entre duas etapas da nossa existência como espírito. Então, nós vivemos o tempo todo na encarnação, no desencarne, na encarnação, na desencarnação. E a gente ainda não faz, a gente fala assim, mas na prática a gente não enxerga dessa forma, como uma coisa contínua. Mas esse problema da morte, ele não é a exclusividade de quem abraça o espiritismo. O tema da morte, ele mexe com todo mundo.
com qualquer crença. O interessante é que você vai buscar por que mexe tanto o tema da morte com as pessoas, se praticamente todas as religiões defendem que o espírito é imortal, que a alma é imortal. Eu fui pesquisar para ver se encontrava alguma religião que defendia que após a morte acaba tudo, e não encontrei. Todas as que eu pesquisei, dentro do tempo que eu tive ali para pesquisar, todas defendem que a alma continua. O que muda é a crença na reencarnação. Se existe ou não mais de uma existência encarnada, né? A católica, por exemplo, defende que é uma existência única. O espiritismo, o budismo, defendem que há múltiplas existências. Mas todas, islamismo, judaísmo, candomblé, religiões de matrizes africanas, todas elas defendem que o espírito, a alma, existe para sempre. Então, por que o medo da morte? A Joana traz essa reflexão, inicia o capítulo com essa reflexão e mostra que ali nós aprendemos já que a morte é uma passagem e que não tem por que ter esse medo. Desde a Grécia Antiga, desde as civilizações mais antigas, que já havia a ideia da existência futura. Quando na Grécia Antiga era comum se colocar a moeda nos olhos da pessoa que seria enterrada, que seria sepultada, para que ela pudesse fazer a passagem para o outro reino e pagar o condutor da barca Caronte. Então, desde tempos antigos, que a gente acredita e sabe, e já tem a ideia de que a vida da existência da alma, ela é eterna, ela não cessa com a morte do corpo. Então, por conta disso, o que é que leva a gente, a ter esse medo todo? É o apego à matéria. Esse apego que vem da nossa infância de evolução espiritual. A gente está só começando. Então, para nós, ainda é muito difícil ficar pensando naquilo que a gente não tem provas concretas do ponto de vista material. A gente tem essa dificuldade de entender, muitas vezes, o outro lado, porque a gente não vê aquele lado nosso de São Tomé. Eu não estou vendo, eu não vi, mesmo que você esteja me dizendo, eu não estou acreditando. Então, a gente se apega a crenças e busca ficar aqui o máximo possível. Porém, o que Joana traz em seguida, além dessa reflexão sobre como é a morte para a humanidade em geral, ela traz ali um tema que eu achei interessante como ela abordou, que ela coloca a controvertida comunicação com os espíritos. Porque ela não fala que é a existência de um mundo espiritual que é controvertido. O que é controvertido é a comunicação com os espíritos. Porque a partir do momento que todas aceitam que há uma existência futura, então deve haver algum canal de comunicação. Mas poucas crenças abordam a comunicação com os espíritos. Talvez a de maior força, a que faz isso com maior transparência, com maior verdade, seja a doutrina espírita. E quando eu falo verdade, no sentido de abraçar, defender, de estudar. Não que seja a verdade absoluta. Então, apesar da existência após a morte, apesar da gente entender que a morte não é um tabu, não é para ser um tabu, a gente ainda tem essa dificuldade na existência de poucos grupos acreditarem na comunicação com o espírito. E essa comunicação com o espírito, ela vem justamente suprir essa lacuna da prova verdadeira de que o espírito é imortal. Essa comunicação com a pátria espiritual, com os irmãos que já saíram da carne, ela vem servir justamente como comprovação. Você não acreditava que existia? Está aqui a prova. Porém, como Joana falou, ainda muito controvertida. Ainda uma coisa que está sendo desvendada. Mas que para nós espíritas já foi esclarecido de forma mais contundente, de forma mais clara, a partir do momento que recebemos a codificação espírita, que vem com todo o ensinamento, mostrando o que se espera de nós como espíritos encarnados, o que se espera de nós como espíritos em evolução e como se faz essa comunicação entre os dois planos. E a partir do momento em que nós recebemos essa comunicação, nós aprendemos que é possível manter a comunicação entre os dois planos, não podemos nos sentir
privilegiados. Eu acho que sempre a gente deve estar chamando a atenção para que nós nós sintamos a responsabilidade que isso traz para a gente. Porque enquanto a gente não conhece, a gente não sabe, nós podemos defender que nós somos inocentes pela ignorância. Mas a partir do momento que nós sabemos, acabam-se as desculpas. Eu não sabia. Porque cada vez mais, a partir do momento da comunicação espiritual, a gente começa a receber diversas mensagens e orientações mostrando que o caminho é a evolução moral do espírito. E, como eu já falei no início, repetindo, nós ainda estamos engateando nessa evolução. E aí a gente recebe a mensagem 3, 4, 5 mil vezes e continuamos fazendo do nosso jeito. E é esse convite que é feito o tempo todo. Vamos mudar, a mensagem está aí. O que tem de bom é que nós temos um tempo legal para aprender, que chama-se eternidade. Deus não bota limite para a gente aprender. A gente que é agoniado e quer aprender em uma encarnação. A gente já quer sair da agora e já quer ir para a angelitude. Mas não é assim que a coisa vai. É devagar, é aos poucos. E às vezes, e assim, isso aqui eu falo até botando a carapuça em mim também, a gente às vezes quer que essa evolução seja logo. O que a gente não pode é ficar dando a desculpa que tem a eternidade e ficar amarrando e atrasando isso. O caminho da humanidade, o futuro que nos aguarda, é da angelitude, é do trabalho em prol de outros que estão vindo depois de nós, mas a gente não pode ficar esperando ele chegar. O que Joana convida para a gente é a gente refletir de que nós não somos pacientes, nós não somos aqueles que ficam aguardando. Nós somos os agentes da mudança. Nós temos que fazer e não esperar que o outro faça. Se o outro não está fazendo, vamos ser solidários com eles, vamos ser compreensivos, vamos ser indulgentes. Mas eu tenho que sempre estar olhando, eu estou fazendo? Porque se antes eu tinha medo da morte, mas a morte para mim já não é mais um tabu. E ela deixou de ser tabu porque eu comecei a entender a comunicação entre os planos e comecei a receber mensagens e aprendizados que antes eu não tinha. O que justifica então a gente continuar preso, né, aos velhos hábitos? E aí Joana, com muita precisão, né, a gente pode começar a dar justificativas, porque é de nossa natureza. Joana fala assim, nem vem que não tem. Não é por aí. Porque se antes a gente alegava o desconhecimento, a partir do momento que a gente conhece a comunicação entre os dois planos, a gente tem um aprendizado de uma memória, do nosso HD espiritual, onde fica ali gravado esse aprendizado do espírito, esse aprendizado que ultrapassa a encarnação na Terra ou em qualquer outro plano. Aquele aprendizado que fica sempre conosco como espírito. Qual é o nosso HD espiritual? Quem arrisca? Oi? O perispírito. Joana lembra que a gente aprende então que existe o espírito imortal, que tem plena consciência de tudo que se espera da gente, por mais inferior que ele seja, que tem gravado ali na sua consciência de espírito essa necessidade da evolução. O HD que guarda essas informações, chamado perispírito, e a experiência, né, uma das experiências de aprendizado, que é a fase encarnado. E que esse processo, essas três partes, convivem o tempo todo com algumas características reservadas para elas. O espírito, que tem esse acesso à informação muito grande, muito maior do que a gente imagina, mas que pelas razões do aprendizado, de como desenvolver esse aprendizado, precisa passar pela fase encarnada, onde o acesso às informações é limitado, onde a gente lembra aquilo que é necessário para que nós continuemos no nosso crescimento espiritual. E fazendo esse intermédio, recebendo essas informações e armazenando para o espírito, está o perispírito. E que vai também armazenar as experiências que esse espírito imortal passa na sua fase encarnada. E ali vai acumulando essas informações, e vai acumulando, e vai guardando, e esse aprendizado é baseado, então, nessa sucessão de coisas que vamos aprendendo e vamos evoluindo enquanto espíritos. Desculpa.
fechando o capítulo, e aí sim, trazendo essa reflexão para o que se espera de nós como humanidade, ela fala então da reencarnação como uma das etapas bastante importantes para que a gente compreenda o que se espera de nós. Quando a gente ouve o tema o homem do futuro, ou o futuro do homem, a gente pensa muitas vezes o que é que nos aguarda. Mas a gente tem que começar a mudar isso para ontem. Não é o que nos aguarda, é o que aguarda que a gente faça. E esse fechamento com a reencarnação é mostrando, é aqui que nós precisamos mostrar que aprendemos, mostrar que entendemos a mensagem passada, de geração a geração. Nós não somos privilegiados, talvez nós somos a turma do fundão da turma. Porque muitos aprendizados que nós trazemos dentro da doutrina espírita estão há milênios sendo faladas em outras religiões. Então, sem querer dizer que tem melhores ou piores, mas muitas vezes nós não estamos isentos e, ao contrário, às vezes somos muito vítimas da vaidade por sermos espíritas, quando deveríamos manter a humildade por sermos espíritas. A gente, às vezes, talvez seja aquela turminha que está demorando mais a aprender, que precisou receber mais uma chance, mais uma turma para seguir adiante. E que isso não nos diminui, gente. Lembrem-se, cada um tem seu processo, cada grupo tem seu momento. E faz parte da nossa história como espírito. E Deus está lá, confiando que isso vai acontecer a qualquer momento com cada um de nós. E quando não dá certo com um grupo, quando um grupo é mais teimoso, ferramentas são utilizadas, os irmãos se mexem, a espiritualidade se mexe para ajudar e trazer mais uma forma de auxílio para esse grupo de espíritos mais teimosos. O budismo é muito secular. O budismo é milenar. E já se falava desde sempre no budismo que a alma reencarna. Nós temos o curso aqui de mediúnica, a gente está falando sempre sobre a questão dos centros de força, que as religiões orientais sempre falaram e nos ensinaram com o nome de chakras. Então os aprendizados não são novos. O que acontece é, o plano de Deus é tão perfeito que aquele que ainda está teimando na evolução vai receber uma ajuda, 2, 3, e que talvez a nossa ajuda tenha vindo com o nome de codificação espírita, para que a gente desperte, para que a gente perceba com mais clareza o que se espera da gente para o futuro. E através do processo reencarnatório, nós somos convidados a vivenciar aquilo que une todas as denominações religiosas e que dentro das minhas vivências, sempre que eu posso, eu defendo que a gente abra o olho para isso, que a gente às vezes talvez negligencie um pouco, fale no discurso, mas na prática não tente tanto colocar, que é os ensinamentos morais. Se a gente parar e pegar todas as religiões, analisar tudo que elas defendem, a gente vai encontrar uma diferença gigantesca entre todas elas. Mas um único ponto vai sempre unir todas elas, todas. Os ensinamentos morais. E é justamente esse ponto que a gente às vezes analisa e não entende que o processo reencarnatório é um instrumento para que a gente possa vivenciar essa reforma, essa mudança de atitudes morais, sem romantismo, pé no chão, uma coisa equilibrada, entendendo o que é o amor na sua essência, o que é o respeito, o que é a solidariedade, o que é a indulgência. E é esse ponto que Joana nos convida a, diante desse relato, dessa construção, não sabia o que era, agora já sei, já conheço, tenho aqui na minha memória espiritual todos esses ensinamentos gravados, o que é que vem depois? E é esse convite que ela faz, que nos momentos da reencarnação nós demonstremos que os ensinamentos morais passaram a ser parte principal da nossa caminhada como espírito. E eu tenho muito cuidado quando falo isso, principalmente dentro da casa espírita, porque para não tirar a importância do que nós aprendemos sobre a mediunidade. Mas que a mediunidade ela é um instrumento a serviço da moralidade, e não o inverso. Não é a moralidade que está a serviço da mediunidade. A mediunidade é um grande presente que nós recebemos como instrumento de aprendizagem.
aprendizado. Para a gente poder exercitar e aprender um pouco mais como ser um espírito que abraça a moralidade. E quando falo moralidade, gente, não é aquela moralidade no sentido, né, de códigos morais encarnados, não. É no sentido de seguir à risca aquilo que Deus ensinou para a gente, que é um espírito de bem, que é um espírito de escola. A indulgência, o perdão, a paciência, a caridade. Porque nós falamos aqui, eu sei que se eu pedir agora para cada um falar sobre um dos pontos do ensinamento moral, todos dominamos relativamente bem. Todos. Mas não é a teoria que se quer da gente, é a prática. Eu sempre falo aquele dizer popular: um exemplo vale mais que 1000 palavras. A palavra convence, o exemplo arrasta. Como eu digo assim, o exemplo é o cala-boca mais eficiente que tem. Porque você fica numa discussão, sempre o outro quer vencer a discussão e você quer vencer a discussão e não sai do lugar. E de repente uma atitude silencia toda uma discussão. E é esse futuro da humanidade que se espera de nós, é esse futuro que Joana traz e constrói muito bem construído nesse livro, de mostrar para a gente que nós temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para manter o espírito em evolução, acelerar o processo de evolução, sair dessa necessidade constante de encarnar e reencarnar. Ela só é necessária enquanto estamos aprendendo e, num segundo momento, depois que a lição foi aprendida, que já mostramos que já atingimos o grau de angelitude, nós vamos continuar fazendo isso através das missões que abraçamos. Porque não estamos fazendo isso para chegar lá no futuro e fazer a aposentadoria e o INSS do nosso lar. Não é isso. Quando a gente chegar lá, nós vamos continuar trabalhando em prol desse projeto. Trabalhando e auxiliando aqueles que estão vindo depois de nós. Assim como a gente tem mentores e espíritos de escola que nos acompanham, que nos auxiliam, nós daqui para o futuro... Obrigado. Daqui para o futuro também poderemos ser os mentores de alguém. Basta que façamos o dever de casa. Basta que a gente abrace a tal falada reforma íntima, né? Que ela deixe de ser um discurso e passe a ser uma prática viva. E para isso a gente às vezes pensa que tem que fazer grandes gestos enquanto encarnados, mas não precisa. Às vezes é um bom dia, às vezes é um me desculpe, às vezes é dizer assim, eu errei, como eu posso consertar esse erro? Porque a gente insiste muito que a gente só está aprendendo e só evolui pelo sofrimento. Não é porque eu errei que eu vou necessariamente ter que sofrer. A gente sofre porque nós escolhemos isso. Porque o ensinamento está aí. Eu posso reparar um erro com o gesto do bem? Posso. E é o que se quer da gente. A gente não tem que realmente sofrer porque fez o erro, porque a gente pode reparar o erro pelo bem. O problema é que nós não fazemos. E por nós não fazermos essa escolha, é que aí sim é inevitável o sofrimento. A inevitabilidade do sofrimento, ela só existe porque insistimos em reparar dessa forma. Então fazemos o mal na encarnação, quando a ficha cai e nós decidimos voltar para compensar esse erro, a gente infelizmente continua escolhendo pelo caminho da dor. Mas podemos reparar o erro pelo amor? É o que mais se fala dentro da doutrina espírita. Vou pegar você, Carlinhos, como exemplo. Talvez você até se espante agora. Carlinhos pode ter sido em outras vidas uma pessoa que aprontou todas. Todos fomos, né, Carlinhos? Nós não ficamos atrás nenhum de nós. Mas Carlinhos pode ter diminuído um pouco o sofrimento dele como espírito quando ele vem aqui e atende 70, 80, 100 pessoas para distribuir uma sopa. 4 da manhã chega aqui, né, Carlinhos? Pergunta a ele se ele quer deixar de vir. Pergunta, tire isso dele uma semana para você ver o que é um espírito teimoso ali, reclamão, começar a se queixar. Isso pode ter sido uma escolha de reparação de um erro
pelo amor. Mas nós ainda, por conta de nossa inexperiência, por conta desse começo ainda nosso, nós só aceitamos que a reparação é feita pela dor. Não é. Nós é que abraçamos a dor. A gente parece que tem uma tendência masoquista, que a gente não pode ver uma dor que faz, eu vou ali sofrer. Deixa eu ver um sofrimento ali. A gente já corre, né? A gente já passa no débito ou no crédito, não importa, mas eu quero é sofrer. E não precisa ser assim. E vai chegar. Quando nós falamos, Alberto, dos espíritos mais evoluídos, que passam poucas encarnações, por que eles passam poucas encarnações na Terra? Porque optaram pelo caminho do amor. É justamente esse caminho que dá mais evolução. Dá saltos, sabe? É um aprendizado assim, riquíssimo. Mas que nós ainda insistimos em dizer assim, não, como eu fiz o mal. A gente ainda vive muito a lei do talião, às vezes eu me assusto isso. Né? Mas a gente diz assim, eu matei 1000, eu só vou evoluir quando eu morrer 1000 vezes pela mão dos outros. O que às vezes me acalma é a lembrança de que nós estamos aprendendo. Nós estamos no caminho. Uma hora a ficha cai. Pode ser que eu esteja até falando alguma bobagem, mas uma hora a ficha vai cair. E aí eu me acalmo e percebo que tudo acontece no momento certo. Mas o que Joana convida para a gente como futuro é isso. É um futuro de luz. É um futuro de paz. É um futuro de amor. Mas que esse futuro depende de quem? Da gente. Da gente abraçar a conduta moral e colocá-la em prática de forma madura. De forma equilibrada. Eu tenho falado com Tia Mari, um tema que tem sido recorrente nos nossos aprendizados é a indulgência. Que nós estamos muito atrasados nesse aprendizado. A indulgência é a gente olhar o erro e entender que quem cometeu o erro, um dia vai acertar. E que na verdade, assim, essa correção do erro, esse aprendizado, pode acontecer em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês, ou em uma eternidade. Mas a gente sempre olhar e dizer, ali há um espírito em evolução. É a gente entender isso e não como alguém falou aqui, eu não lembro se foi Beto, a gente falando sobre indulgência em um dos encontros, e ele falou com perfeição, indulgência não é conivência. Ser indulgente não é fechar os olhos para o erro cometido. Não é simplesmente dizer que cometeu um erro, mas fica tudo por isso mesmo. Não, isso é conivência. Indulgência é a gente entender que a pessoa errou, por pior que tenha sido a falha desse irmão, e entender que faz parte do aprendizado. E acreditar que ele ainda tem, sim, todo o potencial de mudar aquela realidade. É difícil a gente fazer isso, porque normalmente quando a pessoa erra, a gente julga e já coloca, né, naquele lugar comum de que tem que aprender. E sequer dá a chance para esse espírito aprender. Exatamente. Além do julgamento que já está errado, ainda condena. Você tem que ter uma diferença, tem que ter um equilíbrio para poder entender o certo e o errado. E claro que quando nós, né, estamos buscando evoluir, a gente primeiro tem que se analisar, mas a gente não vai deixar de ver o que está acontecendo com o outro. Não é isso que a gente condena, não é isso que é condenável. Né? Perceber e analisar o que o outro está fazendo, tudo bem, mas você não vai julgar. Não cabe a você o julgamento. Não cabe a cada um de nós julgar. O que eu tenho que julgar sempre são as minhas atitudes. Essa sim, buscar sempre melhorar. Nós somos altamente indulgentes para conosco. Quando a gente erra, a gente se faz ali o eleito de toda a cota de misericórdia divina que existe no universo. Para o outro, o rigor das leis espirituais. O outro errou, meu irmão, tu vai pagar por isso, viu? Me diz que incentivo a gente dá a alguém quando a gente fala uma coisa dessa. Que esperança a gente passa para alguém. Quando a gente vê alguém errando e diz, você vai pagar, viu? Errou agora. E a gente pode passar essa mensagem de uma forma mais leve. Ele vai ter que responder por aquilo de alguma forma.
Mas será que nós ensinamos que esse caminho de aprender e de reparar o erro pode ser pelo amor? Ou nós só ensinamos que é pela dor? E ser indulgente é isso. E Marileide mencionou aqui na palestra dela exemplos que Jesus deixou fortemente de indulgência. Jesus deixou uma passagem altamente exemplar de indulgência e talvez seja uma das poucas coisas que a gente não fala tanto de Jesus. A parábola do filho que retorna, em que o pai diz, não quero nem saber o que foi que ele cometeu, o importante é que ele voltou e ele tem chance de se tornar melhor. A mulher adúltera, quando ele pergunta, fala para ela no final, ele não diz, sermão, minha irmã, você errou, agora para você evoluir, né? Você vai ter que voltar com um erro assim, com um erro assim. Não. Ele simplesmente diz a ela, vá e não peques mais. Vá e faça diferente. E não ficou preocupado lá se ela ia seguir ou não, simplesmente disse isso a ela, vá minha irmã, agora busca fazer diferente, não faz igual não. E como ela também colocou aqui na palestra, o exemplo maior de indulgência, quando na cruz ele pede ao Pai, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Será que a gente consegue? Porque a gente diz tanto que segue os passos de Jesus. E será que é assim que a gente age quando um irmão erra? De dizer, Pai, perdoai porque eles não sabem o que ele faz? Ao contrário, a gente vai com ferro e fogo. Você sabia que estava errado e precisa ser punido. Isso não é codificação espírita. É a nossa leitura que nós fazemos várias vezes. Mas Joana defende, no livro O Homem Integral, que esse integral nosso é que nós somos integralmente amor. Nós somos integralmente valores positivos. E que o futuro da humanidade só aguarda que isso seja colocado em prática. E que vai ser colocado. Eu acho que a única fatalidade, a única certeza que existe para a gente é que nós vamos chegar lá no Angelitude, sim. Todo o restante que a gente diz assim, tinha que acontecer assim e tal, eu me permito discordar um pouco, porque nós podemos mudar nosso destino, né, pelas escolhas que nós fazemos. A gente pode, né, escolher, a gente tem um exemplo agora, quando infelizmente acontecem fatalidades como a do avião que caiu, quando a gente ouve aquelas histórias das pessoas que não entraram no avião. Mas elas não tinham que entrar? O que a gente fala quando a gente estuda o Espiritismo? O que a gente sabe que acontece nessas horas? Aquelas pessoas que tinham que estar no avião e não entraram, foi porque até aquele momento fizeram escolhas que mudaram o destino delas. Elas teriam talvez que fazer aquela passagem, mas pelas escolhas que fizeram na sua existência encarnada até aquele momento, disseram assim, não, você não precisa mais passar por isso aqui. Então a única certeza que a gente tem é que nós vamos evoluir. O que a gente não sabe é o tempo que a gente vai levar para isso. E já que a gente tem essa certeza, por que não começar logo? Não vamos nos acomodar. Esse convite que Joana faz, né, mostrando que a gente tinha medo, mas que a gente teve o aprendizado, que a gente tem um instrumento da mediunidade a nosso dispor, que todas essas informações estão guardadas na nossa consciência espiritual, que é o perispírito, e que ela convida para a gente que nas reencarnações sucessivas nós coloquemos tudo isso em prática. Esse aprendizado que chegou para a gente de diversas maneiras. Para nós chegou com o nome de codificação espírita. E que a gente continue, sim, estudando a mediunidade, vivendo a mediunidade, mas que a gente traga, para além da questão da mediunidade, a vivência moral. Que a gente pegue cada dia, cada semana, cada mês, já que a gente não dá conta de tudo, mas vamos pegar um tema que a gente sabe que a gente precisa mudar. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a ser mais caridoso, eu preciso combater mais minha vaidade, eu preciso ser mais desapegado. Cadê minha amiguinha? Não está aqui. Eu preciso me desfazer da Tupperware. A Tupperware já disse que é o teste de fogo, né? Não compre Tupperware se você quiser evoluir moralmente, viu? Porque é o teste. A hora que descasa a tampa com a vasilha, aí a espiritualidade vai toda pro ralo. Porque é uma loucura. Eu não estou vendo ela, não está aqui não. Está aqui não, né? Está aí não, né, Geraldo? Tupperware é para a gente testar mesmo se está desapegado da matéria, né? Todo o restante a gente se desapega. Agora a vasilha da Tupperware não tem jeito.
A vasilha e os copos. Tem um copo, né, Geraldo? Também a história do copo. Então, pessoal, é isso que Joana nos convida, esse futuro que nos aguarda. Um futuro de amor, um futuro de tranquilidade, né? Um futuro de serenidade, não de ociosidade. Porque quando a gente chegar lá, né, quando a gente virar Jesus, um dos Jesuses do universo, porque sim, Jesus não é Deus, Jesus é um espírito que atingiu já um grau de evolução máximo, talvez que possa ser atingido por nós, e nós também poderemos chegar lá. A gente só vai trabalhar daí para frente, mas é um trabalho que vai dar muito prazer. Não é o trabalho que a gente vai fazer por obrigação, contando os dias para parar e ficar na beira do mar comendo peixe frito. Não. O grande prazer para nós espíritos, quando atingimos a angelitude, é poder ajudar os demais que estão nessa rota de aprendizado como nós estamos agora. Então é esse convite que Joana nos faz, né, e que eu espero ter passado um pouquinho para vocês, de que a gente comece a pegar todo dia um exercíciozinho. Pega aquele que está mais difícil, começa por ele. Vai insistindo, ele vai levar tempo, não vai ser dentro do que você esperava, mas quando você conseguir fazer diferente, você vai dizer, uai, eu consigo. E é daí para outro, e daí para outro. Apaga aquela desculpa de, não, nessa encarnação não dá mais tempo, na próxima, não faz isso mais não. Engaveta essa frase, dá tempo sim. Até o último minuto vai tentando. Ok? Seja exigente com a gente mesmo, mas entendendo que estamos em evolução. Não vamos ficar passando a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo não vamos nos condenar a ponto de nos desanimarmos na caminhada. Com o outro, indulgência máxima. Ele errou, não importa, eu também já errei tanto. Tira o olhar, o foco. Foca no bem, foca no que ele tem de positivo. Foca no que ele pode mudar. Quantas vezes, Jesus já falou? 70 vezes, 7 vezes. A conta, para quem sabe matemática, está inacabada, que no final ele não botou outro número. Sempre. Paciência, tolerância. É isso que nós precisamos vivenciar para alcançar esse futuro que Joana nos deslumbra. Para que a gente possa ser esse farol sem vaidade, para que outros nos sigam, para que o Espiritismo possa ser talvez um guia que abrace mais pessoas, que promova a mudança em mais pessoas, sem vaidade, porque podemos evoluir por qualquer denominação de fé. Então, pessoal, é esse convite que eu deixo para vocês, né? Humildemente me junto a Joana e faço esse convite. Que nós sejamos esses agentes do futuro. Que nós coloquemos em prática essa mudança que vai fazer com que nós, talvez não vivenciamos isso na Terra, mas possamos experimentar planetas com mais tranquilidade material. Planeta em que nós vejamos mais a união, a paciência, a compreensão, né? E lembremos, a gente tem espíritos aqui entre nós que nos servem de referência. Falei aí da sopa de Carlinhos, né? Tia Mari com toda a bondade e boa vontade quando precisamos de auxílio espiritual. Seu Edson nessa calma e paciência que no dia que alguém me disser que seu Edson explodiu, eu vou dizer, acabou o mundo. Né? Que se está tão difícil seguir exemplos tão maiores, do nosso lado tem exemplos maravilhosos. As mães que vêm na terça-feira buscar o pão e que criam famílias com tantas dificuldades, né, na existência encarnada. Aquela pessoa que tem tudo para ser o agente de uma briga e de repente surpreende quando diz assim, calma meu irmão, está tudo certo. Do nosso lado, no nosso vizinho, na nossa casa, em nossa família, no nosso grupo espírita, nós temos vários pequenos, no sentido, né, da grandeza nossa de espírito do momento, mas exemplos gigantescos que a gente pode começar a botar em prática. E aí esse futuro vai chegar mais rápido para a gente. Que tenhamos uma semana de muita paz, espero aí ter passado uma mensagem bem legal para a gente refletir e que possamos iniciar essa mudança o mais rápido possível. Obrigado pela paciência, até a próxima, gente. Eu acho que nós precisamos dessas doses homeopáticas para o entendimento, né? A gente tem que todos os dias acordar no sentido de recapitular cada minuto da nossa existência e ir mudando aos pouquinhos. Porque se a gente quiser mudar bruscamente, a gente não consegue.
Então, somos seres perfectíveis, não tenhamos pressa, mas tenhamos um agir que movimente essa energia para que a mudança aconteça. João, meu filho, só posso dizer que quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho de você. Então, vamos agora ao nosso trabalho de passes. Convido aos passistas que se posicionem e vamos chamar nosso irmão João para fazer a prece de encerramento enquanto nós damos o passe no salão. Antes da prece, eu queria só lembrar vocês o seguinte, gente. Quando eu e Tia Mari, a gente veio para aqui, a gente recebeu um copinho de café com fluido vital. E veio cada um com 2 caminhões de óleo de peroba, 2 caminhão-pipa. Se vocês não quiserem saber o que são espíritos obsessores, doem lasanha e comprem o ticket. Porque a gente não sossega, tá bom? A gente vai lá, o exemplo arrasta, né, Tia Mari? A gente arrasta mesmo. Vamos contribuir porque não é para consumo próprio, não é para ganho próprio, é para o nosso bem, para o bem de uma coletividade. Então, nos conectando, serenando o nosso espírito, entrando em conexão com a espiritualidade superior, entrando em conexão com nossos mentores, com os mentores desta casa, a Pititinga, nossa irmã Joana de Ângeles, todos aqueles que nos apoiam, nos auxiliam na caminhada espiritual. Sejamos gratos a Deus pelas oportunidades de crescimento que temos em nossa existência. Esse Deus tão generoso que nos dá a eternidade como oportunidade de crescimento, de evolução. Saibamos retribuir toda essa generosidade, acelerando o abraço pelo amor, o abraço pelo respeito, o abraço pelo exemplo de todas as coisas positivas que Jesus deixou para nós na sua passagem pela terra. Estejamos sempre imbuídos do propósito verdadeiro do crescimento. Saibamos reconhecer e utilizar toda a grandiosidade da mediunidade que nos foi deixada como ferramenta de crescimento e de aprendizado. Mas principalmente, sejamos a cada dia mais imbuídos no propósito da vivência, do código moral que é esperado de cada um de nós. Tenhamos a paciência e a compreensão para quem ainda não acompanha, para os momentos em que nós mesmos não conseguimos seguir, mas nunca percamos a esperança, pois dentro de cada um de nós carregamos a centelha divina desse Deus que nos criou e que deixa para nós um legado de esperança e de fé. Possamos ser esse exemplo que arrasta aqueles aos nossos redores, possamos ser esse que erra, mas dá o exemplo de que sabe reparar o seu erro, e que andemos de mãos dadas, não com o sofrimento, não com a dor, mas com amor, com o perdão, com a indulgência e com tudo aquilo que nos fará atingir a angelitude. Tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, que assim seja.